Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos pintar aqui uma girafinha. É um barrado de fraldinha de boca, né? Então, esse tema safari é o tema que mais sai, é o tema mais pedido pelas mamães. Já fica aí uma sugestão super vendável para vocês. Essa fralda aqui é da Valitex Premium, é de excelente qualidade. E se você é novo por aqui, aproveita, já se inscreva aqui no canal, deixa seu joinha também para eu saber se você está gostando das aulas e qualquer sugestão pode deixar aqui nos comentários desse vídeo, tá bom? E vamos embora lá para a aula de hoje então. Nós vamos então iniciar nossa pintura pelo fundo, pela sombra. Vamos fazer uma sombra aqui e um chãozinho aqui. Aqui eu já iniciei para testar aqui como estava a textura da tinta. Então, aqui, gente, ó, tá vendo que eu marquei aqui o chãozinho até aqui e até aqui. Então, essa sombra de fundo tem que vir até mais ou menos aqui onde vai vir o chão, tá? E a gente vai fazer essa sombra aqui de fundo com azul bebê e clareador. Então, coloquei a mesma quantidade aqui de clareador e de tinta. Aí, eu vim com umas gotinhas de aquarela silk pra diluir e misturei tudo. Então, a tinta ficou assim, ó, com uma textura maleável, tá? Não ficou escorrendo, mas ficou bem molinha. Que permite você espalhar melhor lá no tecido, tá? Se você não tiver aquarela silk para essa diluída, no caso da sua tinta estar grossa, se ela estiver bem fininha, não tem problema, tá? Aí você usa umas gotinhas de água que dá certo. Ó, esse é o aquarela silk incolor que eu gosto de usar. Ele tem colorido também nas cores da tinta que você quer diluir, mas eu gosto de comprar o incolor. E o clareador a gente usa quando a gente quer deixar a pintura mais suave, mais clarinha. Ó, esse é o clareador, eu compro assim de potão grande, porque eu uso bastante para fazer no fundo aqui das fraldas. E o pincel que eu vou usar aqui é o pincel chato, esse grande aqui, ele é número 12. Ele tá aparado, mas as cerdas dele estão compridas, o que deixa ele mais maleável, assim, mais molinho. Você pode usar também um pituá número 2 aqui nas fraldinhas, porque são desenhos menores, né? Eu uso esse daqui, ó, da Condor. A referência é 462, número 2. Já tira um print aí para você não esquecer. Feito? Mas aqui eu vou usar esse aqui, ó, que eu já consigo fazer o contorninho aqui, sem precisar retocar depois. Então, ó, eu vou espalhando e fazendo aqui, ó, movimentos circulares para que essa tinta penetre aqui nesse tecido. Como ele é um tecido mais grossinho, essa fralda aqui é mais grossinha que as fraldas da Cremer, a gente precisa de uma tinta mais molinha, né? Pra ficar bem tampadinho aqui, ó. Aqui a fralda, ela não fica tão presa na minha tábua, ela vai dando, tipo, uma escorregadinha, mas a gente vai segurando e fazendo. Por quê? Porque eu não posso colocar a minha fralda direto na tábua com cola, porque ela vai grudar demais e quando eu puxar vai sair cola, vai sair pedaço de tábua, tudo grudado na minha fralda. Então, ó, eu uso um tecidinho, esse aqui já até usei uma vez, ó, já tá sujinho de tinta. Então, eu coloco o tecidinho aqui na minha tábua, um tecidinho fino, pra proteger, e aí eu venho com a fralda por cima. Então, vamos continuar aqui. Não preciso fazer aquele contornão, tá? De sombra. Aqui é um desenho menorzinho, um pouco mais delicado. Então, a gente vem aqui, ó, passando e espalhando a sujeirinha. Vem prendendo assim, né, ó, pra dar uma firmeza. Aqui, ela ultrapassou a minha faixa, ó. A minha faixa vem até aqui. Então, ultrapassou um pouquinho. Essas fraldas aqui, elas têm o barrado um pouquinho menor, pouca coisa. Então, sempre ultrapassa um pouquinho, mas não tem problema. As da Cremer também eu ultrapasso, pinto na trama. Ó,
Essa daqui é um pouco mais fácil de pintar na trama, porque é bem fechadinha. Aí, vou passando assim. Encosto a tinta lá, ó, e vou puxando essa tinta, espalhando. Tudo ao redor. Quem não gostar de fazer fundo, faz só o chãozinho e daí, tá? Mas eu acho que dá um charme na pintura, né? É um item a mais aqui, acaba dando um volume maior na sua pintura. Para não ficar ali tão pequenininho, né, sumido. Então, se você faz um acabamento, ela já dá ali um destaque a mais. Mas se você tá iniciando, aprendendo agora, vamos com calma, né? Vamos aos poucos. Mas você consegue também, não é difícil. O clareador deixa a tinta molinha, facilita aqui espalhar, para que esse fundo não fique manchado, né? Se você não tem muita facilidade, então, ó, passa aqui ao redor e daí vem espalhando pra fora. Tá vendo que aqui ficou assim, uma coisa quadrada? Então, você vem, observa essa pintura de longe e aí eu consigo ver aqui pelo vídeo, pela câmera, me dá uma visão melhor do que eu olhar aqui direto no tecido. Então, coloca a sua pintura assim, olha de longe e você consegue ver aonde tá precisando de um retoque. Então, aqui eu vou subir ela um pouquinho. Eu não quero ela com esse aspecto quadrado aqui em cima. Ele mais arredondado aqui. Gente, ignore os barulhos da rua, tá? Não, às vezes não dá pra gente controlar essas coisas, né? Deixa eu só pausar um pouquinho pra ver se é aqui. Não era aqui, gente. É porque às vezes o meu cachorrinho também implica com a vida do vizinho, sabe? Ó. Então, assim, ó, tá vendo que ficou melhor, né? Então, pintura também é observação. Vou colocar meu pratinho de lacre, agora a gente vai fazer aqui, ó. O restante aqui. Com cuidadinho e espalha essa tinta pra fora. Faço aqui até onde eu quero que venha o meu chãozinho. Gente, esse tema aqui, as mamães amam. Aqui, ó, tá vendo que aqui eu subi mais? Então, a gente vai observando. Ui, gente, perdão, tava aparecendo, ó. Então, aqui eu fiz assim, ó, passei aqui, até onde eu quero que venha meu chão, e vim, ó, espalhando, tá? Aí, esse lado aqui, também eu observo pra ficar mais ou menos parecido com o lado de lá. Ó, vou aumentar um pouquinho, porque lá eu aumentei um pouquinho. E vou subir um pouco mais aqui. Porque daí aqui, depois a gente vai colocar umas folhinhas com stencil. Aí, feita essa primeira etapa, agora nós vamos para o chão. Deixa eu escolher aqui uma cor que eu vou iniciar. Esse chão nem vou pausar, tá, gente? Porque aqui é rapidinho. Vou fazer com esta. A cor de base vai ser erva doce. E daí, a gente vai vir aqui com... Deixa eu ver aqui.
Que cores eu vou usar aqui? Aqui eu não pensei nada antes, tá, gente? Tô pensando aqui já na aula, porque é para não perder tempo. Eu vou fazer com um pouquinho de verde abacate. Pode ser verde kiwi e pode ser também, ó, verde folha, tá? E eu vou passar um pouquinho de verde abacate pra gente dar uma corzinha assim mais viva. Quem quiser também pode fazer com verde pistache, fica bonito. Acho até que eu vou fazer com verde pistache. Pronto, decidido. Bom, primeiro eu vou passar erva doce. Aqui eu vou passar a tinta pura, tá? Não vou usar clareador, não vou usar nada. Vou vir com a tinta pura e vou fazer aqui essa primeira parte do chão, primeira etapa, tá? Que é a cor de base aqui da minha pintura. O chão aqui não é um chão gigante, porque é um desenho pequeno. E aproveitem pintar, gente, porque talvez no futuro essa aula saia daqui do canal, tá? Porque eu estou elaborando aqui um projetinho, vai ser uma coleçãozinha de safari. Vou criar mais desenhos para essa coleção. E aí, provavelmente, eles serão projetos à venda, porque são desenhos exclusivos, tá? Feitos por mim. Hoje em dia é difícil, né? As pessoas copiam. Não tem problema nenhum copiar, gente, desde que esteja liberado para isso, né? Não tem problema você pegar de outra pessoa para pintar, mas pelo menos dê os créditos de quem fez o desenho, tá? Acho que não custa nada, né? Falar quem criou. Porque, gente, dá um trabalho, sabe? Fazer um desenho, a gente fica horas pesquisando, passa o dia pesquisando e depois montando esse desenho. É um desenho pequenininho, mas a gente vai riscando, apagando, até ficar bonitinho, sabe? Tem desenhos que dão muito mais trabalho, né? Esse aqui ainda foi um desenho pequeno. Então, eu passei aqui, ó, o erva doce. Pode ser verde soft também, tá? Quem não tiver erva doce, que vai dar o mesmo resultado. A diferença nele está no tom. A cor, assim, clarinho é igual, mas um é mais amareladinho e o outro... uma cor é quente, a outra é fria. Um tom amarelado e o outro mais esbranquiçado, vamos dizer assim. Mas pode usar tanto erva doce quanto o verde soft para fazer esse início aqui. Agora, eu vou pegar um pincel menor. Vou pegar esse aqui, ó, número 6. Não aparece mais a referência dele, mas é 421, esse de cabo vermelho. 421, número 6, do jeito que ele vem. Esse aqui já tá um pouquinho gasto, mas geralmente eu não aparo esses pincéis. E vamos usar, então, o verde pistache. Lembrando que você pode, quiser um verde mais vivo, menos amarelado, você usa aqui o verde abacate ou o verde folha, tá? Pego com o cantinho do pincel e vou aqui, ó. Onde tá encostadinho, e venho arrastando essa tinta pra fora. E eu tô achando esse pincel muito molengão. Deixa eu achar outra aqui. Como é essa fraldinha mais grossinha, então eu vou usar aqui, ó, o pincel de cabo amarelo mesmo. Então, eu passo aqui, ó, encostadinho, ó. Daí, eu venho esfregando, assim, ó. Trazendo a sujeirinha dela, que é pra
misturar aqui uma cor na outra. Vou sempre pegando essa tinta aos poucos, para não lambuzar demais. Aí, venho mesclando as duas cores. Depois, a gente ainda vai usar aqui uma terceira cor para fazer, né, iluminar, sombrear, iluminar com uma cor mais escura, né, gente? Já viu isso? Uma cor mais escura pra gente dar mais profundidade aqui nesse chão. Gente, eu acho que a vizinha tá construindo, tá? Pelo jeito, vão começar a bater ali. A gente vai continuar aqui firme e forte pintando, tá? Não adianta, né, eu parar, a não ser que ficar demais a obra. Aí, agora aqui, gente, eu vou, ó, pegar um pouquinho de tinta e vou sombrear um pouquinho por cima do azul mesmo, ó. Porque aqui vai ter uns matinhos, umas folhinhas saindo lá de trás. Eu vou passar só um pouquinho aqui, ó, encostado, né? Pra dizer que tem uma graminha lá atrás também. Ó, então eu passo, subo com a sujeirinha. Espalho um pouquinho. Espero que vocês estejam conseguindo entender, ó. Passei e aqui, ó, vou espalhando, ó. Não precisa ficar muito, não tem problema se um ficou mais, outro ficou menos. Que a hora que a gente vir com o extenso aqui, com as folhinhas, não vai fazer muita diferença, tá? Então, eu vou lavar esse pincel e já vou fazer aqui também pra adiantar a profundidade nesse azul, porque agora ele já sugou aqui um pouquinho. E vou vir aqui com azul inverno. Azul inverno, ó. Sem diluir, sem nada. Pego um pouquinho no meu pincel e vou fazer aqui, ó, esses cantinhos. É bem sutil, tá? Aqui desse lado também. Ó. Então, uma sombrinha de lá, uma sombrinha de cá. Nos cantinhos, ó, aqui no cantinho, aqui em cima do pescoço também. Sempre aonde tem um cantinho, vai ter um pouquinho mais de sombra. Passo e espalho bem para não manchar. Dá mais uma esfregadinha aqui. Aqui perto das orelhinhas também, vou colocar um pouquinho mais de sombra. Dos dois lados, tá? Na parte de baixo e na parte de cima. Gente, eu estou sozinha em casa, né? Eu e meu cachorrinho. Então, aí ele fica muito atento quando tá só eu e ele, ó, como são os bichinhos, né? E aí, qualquer barulhinho que ele escuta diferente ali fora, porque meu ateliê fica bem aqui na frente. Eu já saio correndo, sabe? Pra ver quem é ou o que é. É escandaloso mesmo, ele. Ó, entre as
os chifrinhos aqui dela. Bem pouquinho assim, gente, ó. E tá bom, não vamos encher de coisa, não. Você pode também fazer assim, ó, deixar a cabecinha lá pra cima, pegar só essa parte aqui, ó, do barrado e preencher ele todo. Por exemplo, você vai preencher ele todo aqui de azul bebê pra cá e todo de azul bebê pra cá. E a mesma coisa com o chão, também até lá ao final. Dá pra fazer isso também. Fica bacana, daí você tem que, né, levar esse chãozinho também mais pra lá, os matinhos. Mas aqui eu tô ensinando de forma bem simples pra ser mais fácil. Agora, a gente vai, então, pintar aqui esse cestinho. Eu já volto aqui com as minhas tintas, vocês não vão nem perceber o tempo. Então, vamos fazer aqui o cestinho. Eu deixei a imagem aqui um pouco próxima, né, pra facilitar. Vou preencher com esse pincel aqui, esse aqui é o número 10. Ele tá assim, porque ficou na água, a pessoa esqueceu na água. E aí, saiu aqui a tinta. Mas ele é o número 10, referência 421. E ele é, assim, macio, só que esse eu peguei a tesourinha e cortei um pouquinho a ponta dele. Aquela tesourinha bem pequenininha. E aí, ele ficou um pouquinho mais firme. Vou usar ele pra preencher, porque o pincel grosso ali, às vezes, ele deixa a pintura na fralda, assim, meio riscada, sabe? Então, pra fazer o fundo não tem muito problema, mas nessa parte de preencher eu não gosto. Então, vou usar como cor de base o mostarda. Vou usar aqui puro mesmo, do jeito que tá, sem diluente, sem nada, porque a tinta é nova, então tá bem molinho. Então, vou preencher tudinho aqui essa cestinha. Ó. Dá um pouco mais de trabalho, sabe? Preencher com esse pincel um pouco mais macio, mas a pintura fica mais lisinha. Vou preencher tudo, tá? Normal, vou passar por cima de todo o desenho. Só vou cuidar aqui a girafinha. Até vou passar um pouco próximo, e aí depois eu vou pegar um pincel menor pra fazer ali encostadinho, tá? Pra não borrar. Ó, posso pegar a tinta ali, sem medo. Eu acho que ela tá nova, mas ela não tá tão diluída, gente. Vou colocar umas gotinhas de aquarela. Ó, com o cabinho do pincel, eu venho e misturo. Gente, nunca usa o seu pincel pra misturar aqui, tá? Que pode estragar o pincel. Então, vem com o cabinho do pincel aqui, ó. Vou aproveitar o excesso. Vou limpar aqui meu pincel. Ó, misturei lá, porque ela tem que te dar um pouco mais de facilidade para espalhar essa tinta, para não ficar depois uma pintura ali grosseira. Ó, agora sim. Com o tempo, você vai aprendendo a ajustar essa textura, você já vai sentir que a tinta não tá espalhando adequadamente, tá? Isso é com o tempo que a gente vai aprendendo. Ó. Aqui não tem segredo, é só preencher mesmo, pra tampar bem esse tecido, não ficar com falha, fica bem tampadinho. Vou agora pegar um pincel menor, pra deixar esses cantinhos bonitinhos. Eu peguei, eu tenho um menorzinho, não sei onde eu coloquei. Ah, aqui, vou dar uma lavadinha aqui, não sei, né?
E vou fazer daí, ó, bem encostadinho. Aqui pode ser feito com ocre ouro também, mas como o ocre ouro ele é mais amarelo que o mostarda. E a girafinha, ela já é amarelinha. Então, eu pensei que não ia ficar muito legal, assim, ficar tudo muito amarelo, né? Então, eu vim aqui com... Ele atropelou um pouquinho, mas não tem problema. Eu até, inclusive, vou usar aqui, ó, essa parte de fundo pra dar uma diminuída aqui nessa patinha, que eu achei que ficou muito grande. Uma bolinha de tinta. Depois, o risco de vocês vai estar bem certinho, tá? Ó, aqui também vou diminuir um pouquinho. Aí, assim, eu acho que ficou melhor. Agora, eu vou fazer um pouquinho de sombra aqui com o siena natural, eu vou ver se aparece, né? Aparece um pouquinho. Mas depois a gente vai usar uma cor escura também. Parece que não faz diferença, gente, mas faz, tá? Aí, aqui dentro, a gente também vai dar uma escurecidinha, ó. Aí, vamos esperar essa tinta de dentro ser um pouco absorvida ali, né? E aí, a gente vai escurecer um pouco mais. Aí, vamos passar aqui, ó, na lateral, espalhando. Na lateral de cá, vamos pintar essa cestinha de forma bem simples, que é pra facilitar pra todo mundo. Ó. Aqui de baixo. Agora, eu vou usar o palha pra dar, assim, uma clareadinha. Eu gosto de usar o palha porque o palha, ele quando seca, ele some bem, então não vai ficar aquela coisa aqui esbranquiçada, é só pra iluminar um pouquinho. Então, pego aqui, ó, um pouquinho de palha e vou vir aqui no meio, ó, e vou ir clareando. Vou até pegar o pincel maior que eu estava usando antes. Seco bem, pego o palha aqui, ó, e ó, espalho do meio, aqui do centro da pintura pra fora. Ó, viu como que já dá uma diferença? E não fica aquela coisa branca, né? O palha é a tinta que eu falo, assim, que é das tintas que são um pouco transparentes. Elas não são, assim, densas, como o branco, né? Com as tintas esbranquiçadas. Ele tem uma certa transparência. Pronto. Agora, eu vou usar aqui um pouquinho de... Me fugiu o nome? Eu ia usar terra queimada, mas eu vou usar o marrom, vai ficar legal aqui o marrom. Que daí eu não vou usar nessa girafinha, marrom como sombra, vou usar outras cores. Então, vou usar pra escurecer aqui, ó. Essa parte de dentro. Esse pincel que eu tô usando, um pincelzinho menor, esse é o número 4. Porque é pra fazer aqui só os cantinhos. Aqui também, ó.
Todo aqui ao redor dessa bordinha, a gente vai fazer um pouquinho de sombra. De lá pra cá também, ó. Desce um pouquinho e vem espalhando, ó. Passou a tinta, desce e espalha pra cá. Aqui faltou um pouquinho. Não é muita coisa, tá? É só pra dar um destaquezinho. Aqui nessa lateral também, ó. Na voltinha aqui de baixo. Do lado de cá também. Agora, nós vamos vir fazendo a trama. Quem quiser deixar só assim, pode deixar. Daí, o que que vai fazer? Vai dar uma iluminada aqui com o marfim, aqui também e aqui. E deixar um pouquinho mais de luz aqui no centro. Eu vou fazer aqui, tipo, um leve trançadinho nessa cesta. Então, pra isso, eu vou usar o marfim. O marfim e esse pincelzinho número 4 aqui, ó. Ele tá bem firmezinho, porque ele já tá bem gasto. Esse também é referência 421. Então, vou pegar aqui, ó, meu pincel em pé aqui na tinta e vou vir, ó. Fazendo leves risquinhos, ó. Sumiu a tinta, eu vou lá, pego mais um pouquinho e venho fazendo. É igual a gente pintar aqui quem pinta pano de copa, né? A gente faz aquelas cestas que são mais fáceis, a gente faz esse trançadinho também. A diferença é que aqui você vai fazer menorzinho, tá? Ó. E vai saindo uns mais marcados, outros menos. É normal, não tem problema. Vai lá, pega mais um pouquinho de tinta e dá uma retocadinha. Só é um pouquinho demoradinho, né? E você vai fazer isso aqui até lá no final. Toda essa trama até no final. Eu vou terminar a minha e já volto pra gente fazer aqui a borda. Pronto, já finalizei a minha, ó, ficou toda trançadinha, bem bonitinha. E agora eu vou fazer aqui, ó, essa bordinha. Nessa bordinha, eu vou fazer torcidinho. Então, eu vou pegar a minha tinta aqui, ó, só de um lado do pincel, ó. Vem assim, ó, tiro o excesso e vou, ó, de baixo pra cima. Aí, depois, com o pincelzinho zero, a gente dá uma marcadinha ali, pra dividir melhor. Pego a tinta, tiro o excesso, porque aqui é um espacinho tão pequenininho, né? Ó, eu venho aqui, ó, como se fosse fazer uma vírgula, só que ao contrário, ó, de cabeça pra baixo. Não precisa tirar, pelo bem pouquinho. Ó. Leva até lá, no cantinho. Aqui eu só dou uma marcadinha. Porque tá mais aparente aqui a parte da frente, tá? Mas se quiser levar até lá, ó, daí vem torcendo aqui, ó. Ó. Chegou aqui, ela vai tipo que fazer o contrário. Na verdade, não fica muito ao contrário, não, ó. Só impressão mesmo. Aqui que fica, ó, de cima pra baixo.
Aí você marca só um pouquinho, porque o espaço é bem pequenininho, então não precisa ficar tão aparente. Olha como já ficou bonitinho o cestinho. Deixa eu lavar o meu pincel. E agora a gente vai aqui, enquanto seca essa cestinha, a gente vai preencher a girafinha. Para preencher a girafinha, eu vou usar amarelo canário. Amarelo canário, a cor de base dela. Vou usar o branco para iluminar em algumas áreas. E para a sombra, um pouquinho de sombra, eu vou usar o tijolo. Então, de início, a gente vai usar aqui, ó, essas três cores, amarelo canário, branco e tijolo. Depois, se precisar de mais alguma, eu venho aqui pegar. E vou falando pra vocês. Vou começar aqui de baixo pra cima. Tô usando o meu pincel, referência 421, número 6. Vou deixar só as patinhas aqui de fora. O resto, eu vou preencher por completo. Pois as divisões eu venho fazendo com luz e sombra. Não tem segredo, é só preencher bem. Com cuidado para não borrar. Vou preenchendo. Vamos deixar a parte do rostinho aqui por último. Tá saindo umas bolinhas de tinta aqui do meu pincel. Com certeza ele não foi bem lavado. Aqui, ó, eu posso passar um pouquinho, ó, só uma sombra, pra facilitar aqui pra mim agora. Então, lavo ele. Vou com o branco, ó, vou pegar pouquinho branco, no cantinho do pincel, ó, e vou fazer uma luz aqui, ó, na parte de fora do bracinho, do lado de lá e do lado de cá, ó. Opa, um pouquinho de branco aqui, pra iluminar esse pescocinho. E um pouquinho aqui no meio, ó, onde se inicia ali a barriguinha dela. Agora, eu lavo o pincel de novo e vou vir aqui para o tijolo, ó. Vou escurecer aqui. Ao redor do bracinho. E também, ó, o vãozinho que sobra ali, né? E subo com o cantinho do pincel. Ó. Eu tô fazendo uma girafinha bem simples para todo mundo conseguir pintar. Tiro o excesso. Espalho um pouquinho essa sombra aqui. Aqui também a mesma coisa, ó, passo ao redor ali da mãozinha, né, da patinha dela, ó. E espalho um pouquinho. Aqui eu vou passar pelo lado de dentro. E sombrear um pouquinho, ó. Passei a tinta e vou sombrear de leve, ó. Tá? Reforçar aqui. E abaixo do pescocinho, ó.
Passo, limpo meu pincel, tiro o excesso quando eu vejo que tá muita tinta. Não precisa lavar, só tirar o excesso no paninho. E espalho. Sempre espalhe direitinho para não ficar marcado. Por enquanto é assim, e a gente vai preencher agora o rostinho. Para preencher o rostinho, eu vou usar aquele pincel maior novamente, porque aqui vai sobrar de fora só o olhinho. Ó. Então, vou vir aqui com o meu amarelo canário de novo e vou preencher toda essa parte. Aqui eu vou preencher tudo, tá? As anteninhas, as orelhinhas, e só vai ficar de fora mesmo aqui o olhinho aqui nessa pintura. Aí, aqui, ó, pra finalizar a parte das orelhinhas que é menor, eu venho aqui com o pincel menor, troquei de pincel, peguei o número 6. Porque senão ia borrar tudo, né? Ó, preencho bem direitinho. A orelhinha já está aqui na parte da trama, já saiu do barradinho. Mas a gente pinta normalmente, tá? Ó. Vou colocar de caça-tinta. Que o pratinho, ele fica passeando pela pintura. Fica pra lá, pra cá. Do jeito que facilita mais, a gente vai deixando. E na anteninha aqui, ó, anteninha, chifrinho, sei lá. Eu falo anteninha, mas não é, né? Ó. A gente passa amarelo também. Vou lavar meu pincel. Vou pegar aqui o pincel. Vou pegar um pouquinho maior aqui, o número 8. E vou pegar o branco e vou clarear aqui, ó. Parte aqui do focinho dela, né? Da carinha aqui. Ó. Dou uma clareada aqui no centro, ó. E vou dar uma clareada aqui também, ó. Nas orelhinhas, ó, na pontinha. Do lado de cá também. Ali depois, no chifrinho dela depois. Eu vou colocar um pouquinho mais, ó. Porque ficou muito pouquinho. Agora, eu vou voltar pro outro pincel número 6. Pra fazer a sombra com o tijolo. Ó, faço aqui ao redor, ó. Subo ao redor do olhinho aqui e espalho bem. Vou fazer isso aqui no meio também, ó. Do lado de cá.
Espalhando bem para não ficar manchado. Eu vou subir um pouquinho, porque ela vai ter umas manchinhas aqui também. Aí, aqui, ó, tem a boquinha. Então, eu vou fazer aqui, ó, a marcaçãozinha de onde tem a boquinha. Depois, a gente faz o contorno igual, tá? Ó, pra cá, porque ela está sorrindo. Ela é uma girafinha muito simpática. Com o cantinho do pincel, a gente vai fazer aqui, ó, onde tem o narizinho, ó. Ó, redondinho. Uma meia-lua. Meia-luinha aqui. Depois a gente contorna também. Por enquanto, é assim. Aqui também a gente pode passar um pouquinho de cor, ó. Com o tijolo. Ó, aqui. E a parte aqui, ó, da bolinha que tem em cima, a gente deixa mais escurinho. Assim. E a parte interna aqui da orelhinha, ó. Ó. Aqui e do lado de cá. Aí, a gente já vai dando uma forma pra ela, né? Agora, eu vou fazer essa patinha aqui dela. Deixa eu ver aqui uma cor legal. Vou fazer com castanho claro. Ó, pegar o castanho claro. E vou preencher, ó. Agora de cá. E vou dar uma iluminadinha com branco, sem lavar o pincel mesmo. Pegar um pouquinho de branco, ó, só fazer assim. Só vou dar uma leve iluminada. Ó, passou. Isso. Esse olhinho eu vou fazer... Vou pegar aqui um pincelzinho menor, ó. Esse aqui é o pincelzinho número 2. E vou passar o branco aqui primeiro. Esse olhinho eu vou fazer só com preto, tá? Vou facilitar, não vou fazer aquele olhinho que a gente faz com azul. Aí faz ali a íris pretinha, né? Ele é mais trabalhoso, então vou fazer só com preto. Olhinho de bichinho aqui mesmo. Quem quiser pode preencher tudo e fazer só aquele olhinho pequenininho preto, sabe? Com o cabo do pincel, ali redondinho, também dá, também fica legal. Aí faz só com o preto e uma pintinha de branco ali pra iluminar. Então, eu vou passar o branco aqui, ó. Não vou preencher ele todo de branco, não, tá? Não tem necessidade. Ó, passei ali um pouquinho de branco. Vou vir com o preto. Vamos ver aqui onde está o preto. Tinta preta. Aqui está. Você pode usar um pincelzinho pequeno, pode usar o cabo do pincel, pode usar um pinta-bolinha daqueles. Deixa eu ver se eu tenho um aqui para mostrar. Ó, pode usar um pinta-bolinha. Eu vou usar o cabo do pincel,
Porque ele já facilita até para quem não tem o pinta-bolinha, né? De saber como é, ó. Então, eu preencho aqui, ó, o vãozinho que eu já deixei sem tinta, com cuidado. Ó. Vou aumentando a bolinha, depois com o pincelzinho zero, venho e ajeito ela. Vou pegar aqui um pincelzinho, aguenta aí, gente. Ó. Vou pegar esse pincelzinho zero, olha, ele não é tão comprido, também não é bem curtinho. E vou aqui, ó, ajeitando. Essa parte aqui tem que ser com paciência, porque senão borra tudo. Porque eu também não quero aqui muito pequenininha essa bolinha, então... Vou ajeitando ela aqui, ó. Vou tirando o excesso. O pincel zero a gente tem que sempre ir tirando o excesso de tinta nele. Essa daqui eu vou aumentar um pouquinho, porque ela tá menor que aquela. Acho que ficou mais ou menos, né? Mais ou menos igual. Não pode ficar assim com uma diferença muito exagerada, né? Agora, já vou pegar aqui e fazer o contorninho, ó. Desse olhinho. É, bem bonitinha. Vou colocar uns cílios nela. A dona girafa. Só 3 fiapinhos. Minha tinta preta, ela tá um pouquinho grossa. Deveria ter dado uma diluída aqui pra ficar bem legal. Vou engrossar um pouquinho aqui. Vou fazer a sobrancelha aqui também, ó. A sobrancelha dela pretinha. Dá pra fazer com sépia também, tá, gente? E agora eu vou colocar aqui, ó, iluminar, né? Pontinho de luz, ó. É um olhinho bem simplesinho, gente, bem facinho, todo mundo vai conseguir fazer. Ó, outro pinguinho menor embaixo e você pode pôr até um risquinho, ó, de ladinho, ó. Aqui ficou quase sem aparecer. Aí. Agora, antes da gente fazer o contorno nela, vamos fazer as manchinhas. Eu vou fazer as manchinhas com o caramelo. Deixa eu ver onde está o meu caramelo. Pode ser com telha também, tá? Ó, o telha é mais forte. Mas eu quero o caramelo. Gente, cadê o caramelo? Achei. Ó, com o caramelo. O caramelo, ele fica ali entre o tom de tijolo. Ele é mais forte, ó, que o tijolo e mais claro que o telha. Uma cor intermediária. Então, eu vou fazer com ele. Vou colocar uma aqui, 2, 3. Ó, 1, 2, 3 pintinhos. Aqui em cima também. Ó,
eu coloco assim. Aqui em cima eu coloco mais, ó, só que um pouquinho menores. Daí eu venho, ó, 5 pintinhos. Posso colocar aqui também, ó, com o cantinho do pincel na orelhinha. Coloco 2 pequenininhas. Aqui, ó, na patinha, no bracinho, né? Eu coloco 3, igual eu fiz aqui. Ela é uma girafinha pequena, então não dá pra fazer muita coisa aqui, não. No pescocinho. Pescoção, né? Essa aqui tá com pescocinho, porque ela é pequenininha. Aí, vamos deixá-la só com essas pintinhas aqui. Agora, vamos para o contorno. Agora, sim, para o contorno, a gente pode usar o telha. Pode ser telha e pode ser marrom também. Mas eu vou usar o telha, porque daí o marrom vou usar aqui no cestinho. Ele até está com uma textura bem diluída, mas para fazer o contorno, é importante a gente deixar essa tinta bem molinha. Então, eu vou mostrar aqui como eu faço. Eu tiro um pouquinho dessa tinta aqui no pratinho, coloco uma gota, que foi 2, mas eu gosto de uma a uma, ó, de aquarela. Se for água, ela vai diluir mais, então, cuidado, cuidado, cuidado. Ó, ficou bem molinha, tá vendo? A textura bem molinha. Agora, eu vou pegar o pincelzinho 0, vou escolher um aqui. Esse aqui tá meio sujinho de tinta, então ele tá muito... Tem que limpar ele. Ó, vou usar um pincel, vou mostrar aqui o tamanho pra vocês, porque esses pincéis aqui, eles não têm uma numeração, tipo 0, 0, 0. Então, eu vou mostrar aqui o tamanho. Aí, mas vocês podem usar o que vocês estiverem acostumados a usar, tá? Esse aqui é um pincel de fazer decoração em unha. E ele é muito bom pra pintar fralda, ó. Então, ele é assim, um pincel médio, tá? Não tem a cerda compridona e nem tão curtinha. É mais pra curta do que comprida, ó. Bem fininho. Então, eu vou, ó. Vou sujar toda a cerda dele ali, ó. Tá vendo, ó? Com a tinta. E vou vir fazendo, ó, com o pincel em pé. Gente, olha, esse aqui não sai assim perfeito. A gente quer que saia perfeito. Não é sempre que vai sair perfeito, tá? É normal a gente dar uma tremidinha. É normal sair um risquinho mais grosso, outro mais fino. Não é, aqui não tá sendo pintado por uma máquina, né? É um trabalho artesanal, então é normal. Não se cobre tanto. O segredo é uma tinta diluída, usar o pincel bem em pé, né? Se o pincelzinho tiver aberto, já não vai ser legal. Então, guarda sempre direitinho o seu pincel. Tá vendo? Aí ele vai ficando com excesso de tinta e parece que não sai mais lá. Então, a gente vem, limpa ele. E a minha tinta, ela não tá diluída o suficiente. Então, eu vou pôr mais uma gotinha e vou aqui misturando. Até ficar com a textura boa. Então, esse aqui, gente, é treino, sabe? Pintar fralda é mais minucioso que pintar pano de prato, pano de copa, toalhas. Então, é realmente paciência, tá? Ó. Então, eu vou vir aqui contornando. Contorna a bolinha também, ó. Ó. Vou tirando o excessinho, tá? Pra não ficar grosso.
essa é a parte chata, eu diria assim, da pintura em fralda. Esse pincel aqui também tá, parece que colaborando hoje. Importante a gente estar bem em silêncio também para fazer isso, gente. Então, vou me concentrar, tá? E vocês vão observando. Ui, bati na câmera, perdão. Fica bem em cima de mim aqui, que é pra pegar bem certinho. Aí, conforme eu me mexo, às vezes eu bato nela. Ó, aqui já saiu mais grossinho, tá vendo? Ainda bem que é no encontro ali, ó. Então, vem às vezes e passo a unha. E às vezes eu consigo dar uma consertadinha, às vezes não. Então, daí é melhor deixar. Ó, então, eu vou só ajustar aqui e deixo, tá? Não é isso que vai estragar a sua pintura. Você tem que aprender a olhar, nós temos que aprender a olhar para a pintura como um todo, tá? Não só aquele pequeno detalhe ali. Eu não estou gostando desse pincel. Ó, tá vendo ali? Eu dei uma avançadinha, eu venho com a própria unha, ó. E tiro o excesso. Isso ajuda muito, tá? É uma dica aí. Vou pegar um pincel que está muito comprido. Um pouquinho mais comprido, pra ver se vai ficar melhor. Tem dia que a gente não tá assim, sabe? Nenhum pincel tá bom. Pá, pingou demais. Ó, venho ali, isso também pode ser feito assim, ó. Você vai ali onde pingou, aí tira aqui, ó, pega a tinta e, ó, vai umedecendo o seu pincel. Gente, a maior dificuldade que eu acho na hora do contorno é chegar ao ponto da tinta. Nossa, como é difícil pra ficar legal, sabe? Ó, agora melhorou bem. Mas é difícil chegar aqui nesse ponto desejado, vamos dizer assim. Ó. Agora parece que tá melhor. E tem dia que a gente também não tá legal pra fazer isso, sabe? Daí você deixa, faz toda a pintura e contorna depois. E contornar pode ser por último, não tem problema. Aqui eu vou deixar mais marcadinho, tipo uma sombra, que é pra aparecer essa patinha aqui, ó. E aqui eu faço contorninho. Parece que eu não tô me adaptando com esses pincéis. Primeiro dia eu usei, tava gostando tanto deles. Hoje eu não tô muito amiga deles, não. Tá vendo? Às vezes vocês estão lá pintando e acham que isso acontece só com vocês. Não, gente, pra todo mundo, às vezes não dá certo. Bem normal. Aqui eu vou fazer o contorninho também, ó. Nessa parte do focinho aqui, né? Do narizinho. Ó. Aqui. Aqui, ó. E a boquinha. Depois de seco, a gente vai fazer um rosadinho aqui também, tá? Ai, mas ela já tá bem bonitinha, né? Agora, a gente vai contornar o cestinho aqui com marrom.
Aqui eu vou pegar um pincel mais duro, porque aqui não tem problema ficar mais grossinho, tá? O contorno. Ó. Vou usar o marrom, pode ser rústico, pode ser jacarandá. Vou dar uma diluída aqui nesse marrom. Dentro da tampinha mesmo, ó, coloquei 2 gotinhas com o cabo do pincel. Ó, tá bem grossinho o meu marrom, então, eu vou dando aqui, ó. Nessa daqui, eu vou colocar umas gotinhas de água. Eu coloquei minha água aqui, ó, dentro do vidrinho do aquarela, que acabou. E eu vim e coloquei água nele, porque às vezes eu preciso da água para dar ali o ponto que eu quero. O aquarela, ele é mais grossinho do que a água e às vezes não amolece aqui da forma que eu preciso. Tô fazendo tudo aqui junto com vocês, gente. Quem já sabe, é só pular essa parte, tá? Acelerar o vídeo aí. Porque tem gente que não sabe. Agora, vamos lá, contornar aqui o cestinho. Peguei um pincel assim, ele é curtinho também, mas é um pouquinho mais grosso. Nossa, gente, hoje não tá legal meus pincéis. Será que é eu? Acho que é eu, né? Tem nada a ver com o pincel. Faço o contorninho, porque daí essa cestinha vai aparecer um pouco melhor. Então, como eu disse, esse contorno pode ser com marrom aqui na cestinha, pode ser com rústico, pode ser com jacarandá e pode ser com terra queimada também. É importante fazer aqui, ó, pra aparecer também essa bordinha. Então, quase terminando. Agora, a gente, terminando aqui esse contorno, a gente já vai fazer... Acho que eu não contornei essa patinha, gente. Vou pegar esse pincel mesmo e contornar aqui, ó. Gente, como que vocês não me avisam? Outra hora a gente vai fazer uma live. Olha que é 10 mil inscritos aqui no canal. A gente vai fazer uma live para comemorar. Eu conto com vocês. Ó, embaixo. Agora, ao redorzinho da cesta. Vai fazendo os pedacinhos assim, ó. Começa de lá, encontra ali. Eu nunca gosto de começar em cima, tá? Eu começo longe, ó, e vou vindo. Ou você começa longe e encontra, ou você começa de trás e vem, mas nunca da onde você parou, tá? Eu gosto de começar de longe e encontrar. Agora, eu vou daqui pra lá. Quando ficar muita tinta, a gente vai no pratinho e tira o excesso. Pronto, eu só vou contornar ao redor. Aqui na parte da trama, ela vai ficar assim mesmo, tá bom? Agora, enquanto seca aqui pra gente fazer um rosadinho no focinho dela, eu vou ali pegar meus stencils pra gente fazer umas folhinhas aqui nesse chão. Aqui eu já separei, ó, o stencil pra gente usar essa folhinha aqui, ó. Mas você pode pegar outros modelinhos de folhinha, eu até tenho aqui, ó.
Eu não lembro mais a referência desse stencil aqui, tá? Eu comprei ele lá... são mini stencils, ele vem na folha grande, assim, quadrado, aí a gente destaca os quadradinhos. Foi na Encantos e Cores que eu comprei no site. Só digitar lá na lupinha, na busca do site, você digita stencil de folhas, que vai aparecer, tá? Aqui, gente, ó, faltou fazer o contorninho também. Eu vou fazer agora, ó. Pronto. E aí, eu vou usar aqui, ó, vou usar verde oliva, mas antes de eu bater o stencil ali, eu vou pegar com o meu cantinho do pincel e vou reforçar essa sombra aqui, ó, com o verde oliva. Passo no cantinho e espalho. Um pouquinho bem de baixo, ó. Quem quiser fazer só capinzinhos, também pode fazer. Eu não vou fazer aqui hoje, que é para fazer uma coisa bem fácil, para todo mundo conseguir pintar. Quem não tem stencil, daí faz folhinhas, tá? Com o pincel mesmo, com o próprio pincel, ou os capinzinhos daí. Também pode deixar só com a sombra, não tem problema. O importante é você fazer, você pintar a girafinha. Ó, dei uma escurecidinha. Aí, agora, eu vou pegar aqui meu stencil, vou pegar esse pratinho que a gente tava usando mesmo, o verde oliva, e vou usar um pouquinho de clareador, porque depois de seco, não quero essas folhinhas fortes demais, sabe? Pode usar também o mesmo do chão, o verde pistache, não tem problema. Mas eu quero mostrar aqui pra vocês as opções. Então, eu pego aqui, ó, com o cantinho do pincel, um pouquinho do verde e misturo aqui nesse clareador. Não precisa amolecer a tinta nem nada, tá? Mistura ali. Nessa hora é importante ter um pincel pituá, tá? Vou pegar meu pincel aqui, ó, assim mesmo, acho que eu vou pegar até um menor, porque a folha é pequena. Já tá hidratado, esse aqui, ó, tá mais maleável, ó. Então, vou pegar ele aqui, ó, no meu verde, ó, encher ele de verde. Vou fazer assim, ó, pra tirar o excesso. Vou posicionar o meu stencil aqui, ó, onde eu quero colocar várias folhinhas. Vou pressionar ele bem, tá? Pra não sair do lugar. E vou vir, ó, você pode vir batendo. No meu caso aqui, essa folhinha, eu vou esfregar de leve, porque senão também borra ou estraga o seu stencil, ó. Tiro com cuidado, vendo? Ficou a florzinha marcada, folhinha marcada. Vou vir aqui e colocar mais folhinhas. Só com a sujeirinha da tinta que tá no meu pincel, tá vendo? E vou colocando, vou olhando aqui como tá e vou colocando. Só um pouquinho, gente. Aí, ó, ficaram várias folhinhas, acho que eu vou colocar uma saindo aqui, ó, pra cima. Você posiciona, tá vendo que pegou em cima da cesta? Então, nessa parte eu vou cuidar e não vou passar a tinta, ó. Porque eu quero que a minha folhinha saia lá de trás. Quer ver? Ó, viu como fica bonitinho? Agora, vamos para o outro lado, ó. Posiciono. E vou colocando mais ou menos pra ficar assim, quase igual o outro lado, se não ficar bem igual também não tem problema. Lá eu coloquei, ó, 4 folhinhas. E vou ver se coloco 4 aqui também. Ergue com cuidado, ó. Solta em cima.
Não fica mexendo nela, tá? Pra não borrar, porque a tinta lá ainda está úmida. Cuido pra não pegar na cesta. Ó. Viu? E falta uma aqui, ó. Feito ali. Quem quiser colocar mais, saindo por trás dela, ó, vou colocar aqui meia folhinha saindo ali, ó. Com cuidadinho, pra não pegar a girafinha, não pegar a cesta. Ó, só a pontinha. A gente pode colocar mais uma pontinha aqui e fechar tudo lá atrás. Olha que fofinho que fica. Então, vou colocar desse lado também. Essa é uma ideia de acabamento. Preenche o seu desenho, deixa o seu desenho com destaque. E é fácil de fazer, né, gente? Ó. E agora, eu vou fazer um rosado nessa bochecha, porque ela está com a bochecha bem coradinha, bem bonitinha. Vou pegar aqui um pincel maciozinho. Eu gosto de fazer as bochechinhas com rosa chá. Quando eu quero uma bochechinha mais vermelhinha, eu uso vermelho natal. Ou se for uma coisa assim, um pouquinho mais escurinha, aí eu uso tangerina, tá? Mas, normalmente, eu faço com rosa chá ou rosé. São as duas cores preferidas para fazer bochechinhas. Em primeiro lugar, rosa chá. Tiro todo, ó, eu peguei a tinta aqui com esse pincel, um pincel molinho aqui, número 6. E aí, eu esfrego aqui, ó, bem no meu pratinho pra tirar todo o excesso e ficar só a sujeirinha ali no pincel. Ficou só a sujeirinha, eu venho, ó, bem de leve, ó, pra não marcar demais. E vou passando de leve até dar a corzinha que eu quero, ó. Aí, vou intensificando. Coloco um pouquinho aqui também na lateral dessa bochechinha, ó. Vou lá, pego mais um pouquinho, se eu achar que não ficou bem rosadinho, e aumento um pouquinho. Aqui de perto tá mais rosinha do que tá aparecendo aí no vídeo. Ai, ficou bem fofinha. Quem quiser pode fazer aqueles fiapinhos. Esse modelinho de girafa aqui, bem simplesinho, eu não faço aqueles cabelinhos aqui, aqueles fiapinhos, né, que é a crina dela. Eu faço só em outros modelinhos de girafa, que a gente vai estar fazendo por aqui também. Olha só que fofo, né? Aí, vou distanciar para vocês enxergarem melhor como ficou o desenho. Olha, gente, ficou bem fofinho. Esse tema é super vendável, como eu já disse lá no início, né? As mamães amam safari. A fraldinha fica super fofa, né? E é bem fácil de fazer. Demora um pouquinho? Demora, mas não é tão difícil. É porque aqui, eu pintando e explicando, então acaba demorando um pouco mais do que você sentar lá e só pintar, sem conversar, sem falar nada. É isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. E aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijo, fiquem todos com Deus. Tchau!